السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سعد السالي، حياكم الله في برنامج آت لايف، البرنامج الذي يهدف إلى مشاركة حياة النجوم. ضيف حلقتنا لهذا اليوم Vitinho, لاعب نادي الاتفاق حاليا. Irmão, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por receber nós aqui na sua casa. Muito obrigado por escolher At Life para fazer essa entrevista. Um prazer todo nosso. Vamos bater um papo. Vamos. Irmão, eu quero primeiro perguntar você sobre sua confiança. Que estava sua confiança? Estava fácil, difícil? Eu tive uma infância difícil, assim, a gente morava num lugar pobre, mas sempre perto de pessoas boas e de pessoas simples, humildes. Isso ajuda a gente poder desenvolver a nossa vida com esses valores. E meus pais sempre fizeram de tudo para que nunca faltasse nada para mim. Isso eu acho que é o maior exemplo que eu tenho, né, de compromisso e de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Eu tive isso na minha casa. Então, mesmo com essa dificuldade de não ter muitas coisas, a gente tinha uma vida boa, uma vida feliz. Graças a Deus. E quando você era criança, você estava com sonho para ser jogador ou... Isso é... Ou estava pensando, uma dia vai ser famoso, jogar? Tava no sangue já. Meu pai sempre amou futebol, né? E também jogava bem. E ele via que eu tinha muito potencial. E desde pequeno ele sempre me aconselhou, me ensinou. E sempre acreditou que eu pudesse me tornar jogador. Então, quando eu comecei a entender sobre futebol, meu pai me levava no estádio para ver os jogos e eu fiquei muito apaixonado com aquilo, né? Na rua, né, a gente jogava bola na rua, sem chuteira, com o pé descalço, e eu sempre amei fazer isso. Então, desde criança, assim, a gente vive futebol, né? O brasileiro em si tem o futebol como Então, o brasileiro trabalha muito, né? E a diversão do brasileiro no final de semana, quando ele está em casa no dia livre, é assistir um futebol ou poder ir ao estádio, né? E é a nossa alegria como país, a gente ama os nossos jogadores. Então, meu pai sempre amou futebol e sempre me levava para o estádio, então aquilo me motivou e eu falei, é aquilo que eu quero, é isso que eu quero. E graças a Deus tinha um pouco de talento, né? Tinha um pouco de qualidade e graças a Deus hoje eu estou aqui para contar essa história. Que etapa o primeiro jogo você foi com seu pai para assistir? Você lembra? Lembro, eu fui no Maracanã, no estádio do Maracanã. Era campeonato carioca, campeonato da nossa cidade, do Rio de Janeiro. E, se eu não me engano, jogou o Flamengo com uma equipe pequena. E o Flamengo estava numa boa fase e estava perto de ir para as finais. Então, o estádio estava muito cheio, né? No Maracanã antigo não tinha cadeiras. Sim. As pessoas ficavam em pé, né? E a gente chamava o lugar de geral e era aquele mar de gente torcendo, pulando, balançando a camisa. E sempre foi lindo isso. Então, eu tenho essas imagens na minha cabeça desde novo. Então, aquilo ali, né, me trazia muita motivação. E meu pai teve uma oportunidade de jogar no Maracanã, porque ele trabalhava numa empresa, trabalhava como cobrador de ônibus. Acho que aqui não é muito comum. São pessoas que coletam a passagem, o dinheiro e deixam a pessoa entrar no ônibus. Tem empresas aqui. Isso, ele trabalhava desse jeito. E a empresa dele jogava um campeonato de empresas de ônibus. E o time do meu pai foi para a final e jogou no Maracanã. E aí eu vi meu pai jogar no Maracanã e foi aquilo ali. Falei, eu também quero jogar no Maracanã como meu pai. Então, aí passei a me dedicar muito para poder me tornar jogador profissional. Que legal, mano. E quem descreveu
Quem ajuda você e descreve você como jogador e ajuda você? Ah, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Primeiro eu comecei jogando na quadra, né, futsal, Sim, né, e eu tenho um- uma pessoa que foi essencial. A gente chama ele de tio Zé, sim. né? A gente era criança, né? Tem esse hábito no Brasil de chamar as pessoas de tio, tio. Não Sim, chama sim. de senhor, Sim. chama de tio, chama de, sabe, parecer familiar. Então o tio Zé foi uma pessoa fundamental assim no meu início na quadra, onde me ensinou a jogar na quadra e tudo mais. Depois no Brasil existia peneiras. Dinheiro, sim. Peneiras, então começou que tinha um mercado que era muito grande, chamado Sendas, e ele começou a descobrir talentos, descobrir Sim. jogadores novos. E ele abriu uma inscrição. Aí você ia ao mercado, botava seu nome, Seu nome. idade, Números, tudo. e aí botava na caixinha para ser sorteado. E aí meu pai falou, vai lá, preenche e coloca o seu nome. E aí a gente foi e recebeu a mensagem, ó, dia tal, você vai em tal lugar que vai ter um teste. Aí eu fui e fiz o teste, passei no teste, e aí nesse lugar fiz um time. Aí um time da minha região jogava com outros times para ir até o final do campeonato. Sim. E a gente foi passando e chegamos até o final do campeonato, onde estavam os treinadores do Sendas, que era o clube, observando, né, quem era bom, quem não era, quem tinha qualidade, quem não tinha. E nós éramos no total umas 5.000 crianças na época e saíam 35, só 35. E aí, graças a Deus, eu fui muito bem, né, no meu time e pude entrar nessa lista. Foi a primeira vez que eu joguei num estádio, porque o último jogo do campeonato era no estádio do Vasco da Gama, em São Januário. E aí eu joguei lá, fiz gol, foi uma alegria imensa pro meu pai e eu consegui entrar no time. Daí eu comecei a jogar o campo, né, e fiquei por lá 5 anos até ir pro Botafogo. E que estava a sua experiência lá na Botafogo? Estava fácil? Assim, foi muito bom para mim no Botafogo, porque eu comecei nos juniores no Botafogo, né, antes de ir pro profissional. Então, na academia, no sub-20, como no sub-20, eu fui para lá com 18 anos. E como eu tive a oportunidade de ir pro Botafogo, o Botafogo ligou lá pro meu clube e falou, ó, eu queria contar com ele e tal, por uma temporada, e vocês me emprestam ele? Aí o clube, claro, emprestamos. E aí eu assinei o meu primeiro contrato profissional, né? Com o Botafogo? Não, eu assinei lá para poder ir pro Botafogo. Sim. E aí eu tinha 16 anos, né? A gente ganhava uma ajuda de custo do clube. E aí quando eu assinei o contrato, foi meu primeiro contrato de trabalho. Eu ganhava como 400 SAR, assim, 400 real. E... Não estava muito, mas também não estava bom. Para 16 anos era muito, a gente estava muito feliz com aquilo. Que você fez com essa dinheiro? Então, no início, o meu pai, né, pegava esse dinheiro para poder comprar uma alimentação melhor, para poder, sabe, me ajudar a estar desenvolvendo, né, me preparando para os jogos, né, mais com refeição assim para estar mais forte, para se alimentar bem. E isso foi no ano de 2010. Sim. E aí em 2011, em janeiro, eu ia me apresentar no Botafogo. E aí eu me apresentei em janeiro. No Brasil tem uma competição de academia que é muito famosa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí o time tinha viajado para a Copa São Paulo e eu cheguei lá quando eles estavam no campeonato. E demorou muito para eu poder jogar pelo time, porque os meus documentos não eram autorizados na federação. E eu ficava naquela expectativa de jogar, e passaram como 3 jogos assim. E aí eu tive a oportunidade de jogar. E isso é muito engraçado porque tinha um amigo meu que tinha jogado na minha posição e ele tinha marcado 3 gols no último jogo.
E aí no outro eu ia poder jogar. E aí o treinador pegou e tirou ele. Tirou ele? Tirou Ele ele. fez 3 gols? Ele fez 3 gols e tirou ele e me colocou pra jogar, meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo, eu me lembro como se fosse hoje, pelo Botafogo. Nós jogamos em Nova Iguaçu, que é uma equipe do Rio. Sim. E eu fui e marquei gol e assistência no primeiro jogo. Já foi marcante, assim, pra mim. E depois de lá eu marquei muitos gols, né? Esse foi meu primeiro jogo pelo Botafogo. Já no primeiro ano eu treinei umas 2 vezes com um profissional, que foi uma das sensações assim que você não sabe descrever e você sente que está muito perto de se tornar profissional. Sim. E foi incrível aquilo. E aí no Botafogo para mim foi muito bom porque o Botafogo nunca tinha sido campeão. Sim. O Botafogo tinha sido campeão, mas há muito tempo atrás. Sim. E aí eles estavam 10 anos sem ganhar. E aí no ano que eu cheguei a gente foi campeão, assim, ganhando quase todos os jogos, fazendo uma temporada incrível. Então foi um período muito bom. Não, o desafio era difícil porque eu jogava numa equipe pequena para jogar numa equipe grande. E a gente precisa aprender, sabe, a jogar como equipe grande. Sim. Então, mas foi assim um período de desenvolvimento muito bom. Assim, não tenho o que reclamar. Não foi difícil, não foi fácil, mas também não foi muito difícil, sabe? As coisas caminharam assim, Deus foi ajudando a gente a conquistar o que a gente tinha como objetivo, que era jogar bem, que era ter um espaço. Depois desse momento, você já foi para a Rússia? Porque se nós vai falar sobre tudo, sua vida vai ser muito longe, mas depois do Brasil, você tem uma oportunidade para jogar lá na Rússia. Que estava esse momento para quando Então, E onde você estava jogando na Botafogo nesse momento? Isso, eu tinha jogado. Eu tinha em 2012 ido pro profissional, só que eu não joguei muitos jogos, né? Fiquei no período de aprendizado, mais de treinamento com o time para entender, para ganhar mais força de profissional e tudo mais. E no ano de 2013, eu fui para pré-temporada, assim, muito focado em mudar a minha vida, em querer jogar mais e querer ter chance. E eu me dediquei muito, treinei muito. E aí eu comecei a ter oportunidade de jogo. E aí os primeiros jogos joguei bem, mas muito ansioso, queria fazer o gol de qualquer jeito. Chegava perto do gol, chutava muito forte porque queria fazer um gol, com desespero assim. E aí os meus companheiros da época foram me ajudando assim. Eu tive a oportunidade de jogar com o Seedorf nessa época. E foi uma pessoa que me ajudou muito a entender o jogo e estar tranquilo e poder tipo desfrutar e poder tirar proveito da minha qualidade, como teve muitos outros lá também que me ajudaram muito. E aí em 6 meses eu comecei a jogar muito bem e tive a oportunidade de ir para a Rússia, né? Sim. E na época a gente tinha, lógico, o sonho de jogar pela seleção. E lá na Rússia a minha equipe era o CSKA, que a que eu fui jogava Champions League. E eu pensei, Champions League uma grande oportunidade, né? De jogar com os melhores do mundo, de mostrar meu futebol. Então eu escolhi ir lá para a Rússia por essa questão. E também financeira, para ajudar a minha família mais, poder, né, dar mais suporte. Então, esse foi a minha escolha para a Rússia, porque tinha toda essa oportunidade, né, de estar na Europa, de jogar Champions League e crescer na Europa. Depois de Rússia, você voltava para 2 diferentes times internacionais e Flamengo. E quando você estava na Flamengo, você tem essa oportunidade com o Tifak, chama você para jogar bem aqui na Arábia Saudita. Mas o que você antes sabe sobre a Arábia Saudita, antes dessa oferta? Então, muito antes eu fui procurado pelo Hilal e eu já sabia que era um grande time, né? Fui procurado, acho que, eu não me lembro agora o ano, mas foi depois do meu primeiro ano no Flamengo. E aí foi quando eu comecei a entender, conhecer o futebol da Arábia Saudita. E um pouquinho depois o Michael veio para a Arábia.
e a gente sabia que era um país que estava sempre jogando a Champions League da Ásia, né? Que sempre estava no Mundial, porque a gente assistia os jogos. Sim, a gente assistia os jogos do Mundial, né? No Brasil, por diversos times do Brasil que foram pro Mundial, o Corinthians, quando foi campeão, o São Paulo. Então, aquilo ali, para nós brasileiros, sempre foi um campeonato muito importante, né? Porque não são muitos clubes no Brasil que têm esse título. Você jogou contra o Hilal na Mundial? Isso, em 2019 a gente jogou contra o Hilal. Vocês ganharam na primeira, não? Isso, eu entrei no segundo tempo, né? Foi 3-1 pra gente e a gente teve a oportunidade de jogar a final com o Liverpool. Então... Bom, quando recebi essa oferta, o que estava na sua mente sobre o país? Você estava um pouco... Não sei o que falar, mas se você quer ir lá para ter essa oportunidade ou você estava pensando que vai ser difícil? Depois que eu fui para a Rússia, eu entendi que, lógico, a gente se adapta, né? Sim. A gente só precisa dar oportunidade, né, para entender e para conhecer. E isso ajuda a gente se adaptar mais rápido ou não, quando você vai com a cabeça, né, tranquila e aberta, sabendo que pode dar tudo certo. Então, quando eu tive a oferta até para vir para o Etifaq, né, tinha um brasileiro jogando aqui, o Souza, que tinha jogado um tempo antes, e o Paulo já tinha chegado, né? O Paulo falou para mim, poxa, é muito bom, é vida boa. Só pegar sua mala e vem. A vida é boa e o projeto é bem legal, eu acho que vale muito a pena. E aí eu conversei com a minha esposa, ela falou, vamos viver essa nova aventura, vamos viver esse novo desafio. E nós pegamos a mala e viemos para aqui. Alhamdulillah. E quando cheguei aqui, que você vê o país, estava quase mesmas coisas do vocês, pessoas aqui, famílias junto e vocês brasileiros também, mesmas coisas. Então, quando você chega aqui, você vive bem, não tem problemas sobre língua, sobre... Não, na verdade foi incrível, porque eu fui muito bem recebido aqui no clube, muito bem recebido. Não é porque estamos fazendo a entrevista, mas a gente passou a amar o povo daqui, a gente sempre foi muito bem tratado, todo o tempo no clube, próprio aqui na cidade, né, nos lugares que a gente passeia, que a gente conhece, a gente sempre foi muito bem tratado, não temos do que reclamar. E o dia a dia lá com os companheiros, poxa, foi muito legal, né? Porque as pessoas aqui gostam dos brasileiros, né? Porque dá alegria, tipo, a gente tem isso de brincar e estar se divertindo do tempo inteiro. Então, eles pareciam que já me conheciam quando eu cheguei aqui. E isso foi fantástico, porque a gente falava a mesma língua, assim, sabe? Tipo, no jeito, na diversão. Então, assim, foi incrível. Eu falo a gente porque eu e minha esposa, a gente ama muito a Arábia Saudita, agradece a Deus por ter a oportunidade de ter conhecido, porque normalmente você escuta as pessoas falarem, só que são pessoas que não sabem. E quando a gente vai de férias também, elas perguntam como é que é lá, é muito difícil e tal. E eu falo, só é difícil por causa do calor, porque é muito quente. Não é igual ao Brasil. O Brasil é quente, mas só passo todo o ano, né, não tem muito frio, mas não é muito calor como aqui. Eu acho que é a única coisa que é um pouco difícil no início, porque a gente, né, joga futebol e tem que treinar e tem que jogar, e no início é difícil se adaptar, mas depois já fiquei em casa, já estava relaxado. E como o filho do sua esposa aqui, família, ele está feliz aqui? Não, mas então, a gente ama muito aqui. A gente gosta, minha esposa, ela fala, se puder, ela compra uma casa aqui e vive.
eu sinto muita falta da minha família. Eu falo assim, eu também gosto muito da Arábia, mas fica muito longe de casa. Sim, sim. E eu amo muito a minha família, mas com certeza aqui é um país incrível, de um povo incrível. E é uma honra para a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui. Alhamdulillah. Como você vê o projeto do futebol aqui na Arábia Saudita? Então, quando a gente chegou aqui e logo depois começou a vir os grandes jogadores, Sim, né, a minha esposa falou assim, Deus é muito bom com a gente, porque hoje os olhos, né, todos aqui. estão todos aqui, Sim. sabe, com o Cristiano Ronaldo, Benzema, mostrando para as pessoas que a Arábia Saudita é um bom lugar para viver, é um bom lugar para jogar futebol, está crescendo, está fazendo esse investimento, né, em bons jogadores para atrair, né, a visibilidade para o país, para mostrar a cultura que tem, que de certa forma a gente pensa numa coisa, só que como a gente não conhece, a gente imagina que é ruim e não é totalmente diferente. A gente só precisa ter a oportunidade de conhecer para poder depois dizer como é ou não. Então, o projeto é muito grande, muito legal a Arábia Saudita ter tido a oportunidade, vai ter a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo. Sim, claro, vou perguntar você sobre essa. Então, tipo, isso né, é uma coisa incrível para o país, né, para o futebol. Você dá a oportunidade do povo saudita, né, ter na sua casa um futebol mundial, né, com grandes jogadores, com grandes seleções. Então, acho que é fantástico para o país. Então, acho que está no caminho muito bom para se tornar não, já é, né, para consolidar um grande lugar para poder ter grandes jogadores como tem hoje. Bom, e sobre o Mundial aqui na Arábia Saudita 34, que você acha que esse Mundial vai ser? Eu acho que... E que é a sua mensagem para o povo no mundo sobre isso? Os stadiums Estrutura, aqui, sim. estruturas aqui, Não, stadium, a gente... cidades, tudo, o povo. Uhum. Não, a gente vê de perto, né, aqui, a gente que é do Etifaq, e o próprio Cadizia, ficam do lado do estádio ali, e já a gente vê que o projeto é incrível. Sim, vai ser mais do que um estádio de futebol, onde as pessoas vão poder vir, né, Na Rio também, Guidia Stadium. e vão ser acolhidas aqui, estão preparando o melhor para todas as pessoas que vão vir visitar o país, né? Eu falo que Daman já não é o mesmo Daman quando eu cheguei, Sim. de 2 anos atrás, já está crescendo muito, já tem muita coisa nova, muita gente, né? Então, eu estou percebendo que a Arábia está dando o melhor para essa Copa do Mundo, para receber todas as pessoas aqui, para eles poderem conhecer quem realmente é este povo, e o empenho do povo vai ajudar a fazer esse espetáculo que é a Copa do Mundo ser muito boa para a Arábia Saudita. Graças a Deus. Você tem ou sabe alguma palavra em árabe? Ah, sei alguma. O que você sabe em árabe? Keferhalek. Keferhalek. Obrigado. Sabarré. Sabah al-khair. Quando eu chegava para tomar café, sabarré para todos. Que mais? Quando me perguntam se eu estou bem, eu falo Kweiss, Alhamdulillah. Mas não são muitas, porque os árabes me ajudaram a desenvolver muito o meu inglês. Bem. Então, eu fiquei nisso, poxa, preciso aprender mais o inglês, e todo mundo aqui fala inglês, isso faz a vida ser mais fácil. E aí eu investi muito meu tempo para aprender inglês, para conversar em inglês, para entender e perder a vergonha. Então, por isso que eu não sei muitas palavras em árabe, mas eu normalmente escuto meus amigos falando lá no clube, e às vezes eu entendo algumas coisas, né? Principalmente quando eles estão bravos, é muito engraçado. Que eles falam muito rápido e não dá para entender nada, mas eu sei, tá reclamando de alguma coisa, tá com raiva.
E quero te agradecer para ser conosco hoje e para escolher Atlive para fazer essa entrevista. Shukran, Habibi. Afwan, Habibi. Thank you so much. É um prazer para mim poder falar um pouquinho da minha vida, da minha história e da experiência. E agradecer você também por dar essa oportunidade de poder estar abrindo aqui a minha casa e o meu coração para dizer que a Arábia Saudita é um país incrível e tem pessoas incríveis como você. Obrigado, mano. Tamo junto. Thank you so much.